E aí pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo não muito técnico onde eu explico por que é importante a gente ter senhas longas e complexas, principalmente longas, e eu aproveito também e conto um pouquinho da história que eu vivenciei ao longo dos anos de como os sistemas armazenam as senhas e credenciais dos usuários. Então, espero que vocês gostem. Bom, pessoal, lá no final dos anos 80, os computadores já estavam se popularizando no Brasil e boa parte das empresas já tinham condições de adquirir pelo menos um PC XT, como esse aí da foto. Não tinham muitas opções de software. Nessa época já começava a existir software sob encomenda, mas ainda era um negócio muito limitado, até porque não era qualquer pessoa física que tinha condições de ter um computador desse tipo aí em casa, né? E as linguagens de programação se limitavam basicamente a BASIC e COBOL, e alguma coisinha aí num treco chamado DBase na época. Só que esse mercado cresceu bem rápido e no início dos anos 90, meio que bombou o número de escolinhas de informática, surgiu uma linguagem de programação chamada Clipper, que veio para derrubar as outras porque era muito fácil de aprender, e os computadores estavam ficando mais acessíveis, inclusive para quem queria ser programador. No ponto de vista das empresas, já existiam até redes de computadores em algumas delas. Mas com rede ou sem rede, cada vez mais as pessoas nas empresas precisavam acessar os sistemas e os computadores. Aí nasceu a saga usuário e senha. Como não existia internet acessível no Brasil e havia pouquíssimo conhecimento e literatura sobre segurança da informação, a primeira abordagem de nós, programadores da época, foi criar uma tabela no banco de dados com os logins, senhas e permissões de acesso de cada usuário no sistema. Claro que essa primeira abordagem tinha um probleminha evidente que eram as senhas dos usuários armazenadas em texto aberto. Embora a gente nem considerasse isso um problemão e sim um probleminha, a gente sabia que alguma coisa tinha que ser feita para melhorar isso. Quero lembrar aqui que quem deve saber a senha de um usuário é somente o usuário e mais ninguém, ok? Nem mesmo quem tem acesso privilegiado ao banco de dados do sistema tem que saber as senhas dos usuários. A senha é um dado sensível e deve ser de propriedade somente do usuário que a criou. Como não tinha muita informação a respeito, a gente foi criativo, né? E aí nós começamos a inventar uns métodos meio estranhos de criptografia sem nem saber o que era criptografia direito. Cada programador fazia de um jeito. Mas esses são considerados métodos muito fracos de criptografia, porque com pouco poder computacional e às vezes nenhum, como vocês vão ver daqui a pouco, o código era facilmente quebrado. E se eu era um usuário privilegiado na empresa, com acesso ao banco de dados, aí geralmente era moleza. Eu mudava a minha própria senha para uma sequência de alguns caracteres repetidos, por exemplo, A, B, 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 C, C, C. E aí eu observava como o sistema armazenava a minha senha no banco de dados. Nesse exemplo, para não mostrar a minha senha verdadeira, o sistema gravou a expressão ZZZ YYYXXX no banco de dados. Aí acabou o segredo. O programador que fez esse sistema simplesmente inverteu o alfabeto, de forma que a primeira letra do alfabeto na minha senha vira a última, a segunda letra do alfabeto vira a penúltima e por aí vai. Pronto, já tenho acesso às senhas de todo mundo, basta fazer o processo contrário. Para vocês verem como esse tipo de criptografia é muito fraco. Basta a quinta série completa e um pouquinho de raciocínio lógico. Às vezes nem quinta série completa. Depois disso, alguns anos se passaram, veio a internet, junto com ela um pouco mais de conhecimento a respeito, e era mais do que evidente que a gente tinha que tratar a segurança da informação com mais seriedade. E uma das soluções adotadas foi o uso de alguns métodos mais sérios de criptografia, onde o sistema tinha uma chave secreta dentro dele. Quando o usuário criava uma senha, o sistema usava essa chave para gerar uma expressão criptografada da senha. Esse método não foi muito longe para armazenar senhas. Ainda é usado hoje em dia para criptografar algumas coisas, mas não senhas, porque tinha algumas dificuldades e essa chave em questão não era algo tão secreto assim, né? Algum administrador do sistema, ou no mínimo o desenvolvedor dele, conhecia a chave e podia usar ela para desfazer a criptografia das senhas, já que muitos métodos usados eram de mão dupla, ou seja, eu uso a chave para transformar a senha
numa coisa complicada e também uso a chave para transformar uma coisa complicada de volta na senha original. Aí acabou o segredo. Como eu disse anteriormente, uma senha só pode ser de conhecimento do usuário que a criou. A solução mesmo usada até hoje é a aplicação de métodos hash. Método hash é uma manipulação matemática que transforma uma expressão de qualquer tamanho, a senha do usuário, por exemplo, numa outra expressão complicada, parecida com essa aí na tela. Agora sim, a minha tabela de usuários ficaria desse jeito aí. Existem vários métodos hash. Esses hashes aí, por exemplo, foram gerados com um método chamado MD5, que ficou muito popular um tempo atrás. O interessante é que esses primeiros métodos hash usados em senhas não exigiam mais uma chave. E o mais interessante ainda é que eles eram um caminho de mão única, ou seja, uma vez que eu calculei a expressão hash de uma senha e guardei ela na tabela, mesmo que um usuário com acesso privilegiado ao banco de dados olhasse o conteúdo dessa tabela aí, não daria para fazer o caminho de volta e transformar esses códigos hash de volta na senha original. Até poderia tentar, mas aí ia precisar de um imenso poder computacional e esperar alguns milhares de anos, quem sabe. Aí fica inviável, né? Mas, para o bem ou para o mal, o ser humano é muito criativo, né? Imagine que a rede onde fica esse sistema aí foi invadida e que essa tabela foi roubada. E sim, isso acontece muito. Ah, Luiz, mas não tem problema. As senhas foram armazenadas em hash e ninguém tem poder computacional viável para transformar esses códigos na senha original de novo. Então, sem problemas, certo? Errado. Eu, agora no papel de hacker, vou pensar da seguinte forma: bom, eu não tenho como transformar essas expressões hash nas senhas originais de novo, mas eu tenho aqui o Word instalado, certo? O Word, editor de texto. Como que o Word faz uma linha vermelha debaixo da palavra que tem erro de grafia? Se eu escrever uma palavra com erro de digitação, ele faz um risquinho vermelho debaixo da palavra. Então, em algum lugar do meu computador, nos arquivos de instalação do Word, em algum lugar ali tem um dicionário da língua portuguesa, para ele se basear. Se a palavra que eu escrevi não existe nesse dicionário, ele faz um tracinho debaixo dela, certo? Então eu, como hacker, descobri aonde fica esse arquivo e transformei ele num texto contendo todas as palavras da língua portuguesa. Agora eu faço o seguinte, eu vi aqui que as senhas originais desses usuários foram escondidas com o método de hash MD5. Então eu vou fazer um programa rapidinho aqui que também calcula o hash MD5 de cada uma dessas palavras do meu dicionário. E acabou o segredo, pelo menos para você, Luizão. Descobri que a sua senha é bicicleta, porque o hash da sua senha que está no banco de dados que eu roubei da empresa é exatamente igual ao hash da palavra bicicleta que eu calculei aqui no meu dicionário. Esse é um tipo de ataque conhecido como ataque de dicionário e é por isso que não se deve usar como senha palavras simples que podem ser encontradas num dicionário de qualquer idioma que seja. Vamos ver na prática como isso acontece? Então, pessoal, eu estou com dois arquivos aqui. Esse primeiro aqui, senhas1.txt, é um arquivo texto com os hashes, né, daquela tabela que eu hipoteticamente roubei da empresa. Então eu peguei aqui os hashes e vou tentar descobrir quais são as senhas dos usuários a partir desses hashes aqui, né? E nesse arquivo aqui de baixo, dicionário.txt, é um arquivo que eu baixei contendo aí as palavras da língua portuguesa. Então o tipo de ataque que eu vou fazer é um ataque de dicionário. Eu vou calcular o hash MD5 de cada uma dessas palavras aqui e comparar para ver se alguma dessas senhas aqui está aqui dentro, ok? Bom, tanto esse arquivo aqui quanto a ferramenta que eu vou usar estão amplamente acessíveis aí para qualquer um que quiser baixar, não é nada de acesso muito restrito não, tá? Então eu vou fazer aqui, eu sei que foi usado o método MD5, então aqui é 0, eu vou usar um ataque de dicionário, então aqui é 0 também, vou usar todo o poder de processamento que eu tenho aqui no meu computador,
Vou tentar quebrar esse arquivo aqui, senhas1.txt, que é esse aqui, tá? E como dicionário, vou usar esse arquivinho aqui, ok? Então, o que esse programinha aqui vai fazer? Ele vai pegar cada uma dessas palavras aqui, calcular o hash MD5 e comparar para ver se está aqui dentro, ok? Porque se tiver, significa que é essa senha aqui, tá? Vamos ver quantos minutos isso aqui vai demorar. 1, 2, 3 e já. Pronto. Tá aqui, tá feito, gente. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 senhas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aliás, 5 não, 6, né? Porque duas senhas aqui são iguais. Então, pessoal, para vocês verem, uma senha fácil, né? Uma senha de dicionário é quebrado em menos de 1 segundo, tá? Só teve um usuário aqui que eu não consegui quebrar a senha dele, que não está nesse dicionário aqui, tá? De resto, ó, tá aqui. Qual é o hash do arquivo, tá? Qual é o hash do usuário e qual é a senha de dicionário que esse usuário usa. Então, gente, como vocês viram, mesmo usando o hash no banco de dados, quase todas as senhas foram muito facilmente quebradas. Só não foi quebrada a senha do usuário de código 3, Joyce, porque apesar de ter dicionário na senha, ela também tem um caractere especial e dígitos numéricos em seguida. Ah, Luiz, mas a senha do usuário Carol é pijama, mas está escrito diferente, então não é dicionário, porque alguns caracteres foram trocados por dígitos numéricos. Sim, nesse tipo de notação, alguns caracteres são trocados por dígitos numéricos parecidos, como a letra I trocada pelo número 1, a letra A geralmente é trocada pelo número 4, a letra E por 3 e por aí vai. Mas esse é um truque muito conhecido e você acha que eu, como hacker, não iria prever isso? Então o que eu fiz aqui foi duplicar o meu dicionário e fazer essa substituição de caracteres na cópia. Com isso, o meu dicionário dobrou de tamanho para prever também as palavras com esse tipo de substituição. E a tática da Carol não adiantou em nada. Ah, mas e a senha do usuário código 5, da Aileen? Não tem no dicionário. Sim, mas quem disse que o meu dicionário é só da língua portuguesa? Além disso, essa senha ficou muito popular em 2001 com o lançamento do filme As Senhas, Swordfish, que ficou conhecido por ter alguns atores famosos, incluindo o filhote de Wolverine aí de camiseta branca. Nesse filme teve uma cena importante que alguém precisava digitar uma senha, e a senha era justamente a palavra Swordfish. E eu não sei por que algumas pessoas do mundo real passaram a usar justamente essa senha em alguns sistemas, porque viram no filme e acharam legal e colocaram essa senha no sistema. Resultado, eu me lembro de ter visto notícia na época de sistema invadido com essa senha. Então, lição aprendida: não usar senhas que aparecem em livros, filmes, etc., porque já viraram dicionário. Outra desvantagem de simplesmente armazenar o hash da senha é que, mesmo que essa tabela não seja roubada, pode acontecer de mais de um usuário ter a ideia de usar a mesma senha, como nesse caso aqui. E eu, como usuário privilegiado do sistema, tenho acesso ao banco de dados e eu não sei a senha do Marcelo e também não sei a senha do Diego, mas eu sei que eles usam a mesma senha e a partir disso o sistema fica vulnerável a um ataque de engenharia social, por exemplo. Como assim, Luiz? O ataque de engenharia social é aquele que explora o padrão comportamental das pessoas, tá? Então, por exemplo, se eu preciso da senha do Marcelo para fazer alguma coisa e sei que Diego e Marcelo têm a mesma senha, eu procuro o Diego pessoalmente, faço um teatro para ele, uma cara de desesperado. Diego, por favor, preciso muito da sua ajuda, estou desesperado, meu emprego está em risco, tá? Se ele é meu amigo, meu conhecido, se a gente tem um bom relacionamento, ele vai querer me ajudar. E aí eu pergunto para ele, tem algum problema, tem algum grande problema você mudar a sua senha do sistema? Provavelmente ele vai falar, não, não tem. Então faz o seguinte, eu preciso que você me informe a sua senha atual, eu vou logar no sistema aqui na sua frente para você ver que eu não vou fazer nada demais com a sua senha, beleza? E aí depois você troca por uma senha que só você sabe, tá bom? Tá bom, então ele me dá a senha atual dele, aí eu logo no sistema na frente dele para inspirar confiança, olho alguma coisa, falo alguma coisa complicada que ele não sabe o que é e saio do sistema.
E aí pronto, Diego, muito obrigado, você me ajudou muito. Agora olha só, segurança aqui na empresa é uma coisa muito séria. Eu preciso que você troque a sua senha agora para uma senha que só você conhece, tá? Então você viu que eu entrei no sistema, não fiz nada demais com a sua senha, tá? Mas eu sei a sua senha atual. Então, por favor, entre e troque por uma senha que só você saiba. Aí o Diego, na cabeça dele, não fez nada demais. A única coisa que ele fez foi entregar a senha dele atual, mas ele viu que eu não fiz nada demais com a senha dele. Ele vai lá e troca por uma senha que só ele conhece. Mas o que o Diego não sabe é que, ao fornecer a atual senha dele, ele também me forneceu a senha do Marcelo, porque o hash das duas senhas são iguais. Então, gente, agora o que eu faço é entrar com o login do Marcelo e a antiga senha do Diego, que é igual à atual senha do Marcelo. Então, pessoal, não fornecer senhas para ninguém. Se você tem algum motivo muito forte para você entregar a sua senha para alguém, para você emprestar a sua senha, lembrando que isso não deve ser feito, mas se na sua cabeça existe algum motivo para isso, então, por favor, antes disso, troque a sua senha por uma senha temporária, forneça essa senha temporária para a pessoa, veja o que ela está fazendo com a sua senha e quando acabar, volte à sua senha antiga ou melhor ainda, troca de senha para uma outra nova ainda, beleza? Querem ver outra vulnerabilidade ainda mais simples de explorar? Se eu tenho acesso ao sistema e permissão de gravação na tabela de usuários do banco de dados, eu simplesmente pego o hash da minha própria senha, copio e colo por cima do hash da senha do usuário que eu quero logar. A partir de agora, na caixa de login, eu digito o usuário do Marcelo e ao invés de digitar a senha do Marcelo, que eu não sei qual é, eu digito a minha própria senha, cujo hash eu copiei lá do meu usuário e colei por cima do usuário do Marcelo. E pronto, estou logado no sistema com o usuário do Marcelo. Depois de fazer o acesso ilegalmente, depois de fazer o que eu quero fazer no sistema, eu saio e coloco o hash antigo do Marcelo que estava lá no lugar e ninguém vai desconfiar. Então a gente chegou à conclusão de que simplesmente calcular e armazenar o hash da senha não é suficiente. Seria interessante incluir no cálculo do hash alguma outra informação que seja diferente para cada usuário. E uma prática comum foi adicionar o código do usuário na senha. Aí, na hora de criar a senha do usuário Luiz, por exemplo, ele digita a senha bicicleta e, sem que ele mesmo saiba, o sistema pega o código dele, que no caso é 1, junta com a senha que ele digitou e aí sim calcula e armazena o hash no banco de dados. Quando ele fizer login, o mesmo sistema é feito. O usuário digita a senha, o sistema junta o código do usuário com a senha digitada, calcula o hash e compara para ver se é o mesmo hash que está armazenado na tabela. Se for, é porque a senha digitada está correta. E aí sim, mesmo que dois usuários tenham a mesma senha, isso não fica evidente para quem tem acesso ao banco de dados, como no caso dos usuários Diego e Marcelo, por exemplo. Embora eles usem a mesma senha, o hash calculado é diferente, pois eles têm códigos diferentes. E também não adianta mais copiar o meu hash e colar por cima de outro, porque esse truque já não vai mais funcionar, já que os códigos dos usuários não vão bater. Funcionaria se, além do hash, eu trocasse também o código do usuário, mas aí já não é uma tarefa tão simples assim, dependendo de como é o banco de dados, pode chamar muita atenção de outros administradores do sistema. Aí já não fica tão viável. Bom, agora resolvemos então o problema de senha, certo? Juntando o código com a senha, resulta numa expressão que não é mais baseada em dicionário, então se a tabela vazar já não tem tanto problema assim, e o usuário com acesso privilegiado olhar aqueles hashes ali também já não tem tanto problema. Então, problema de senha resolvido, certo? Não, e eu vou mostrar por quê. Bom, pessoal, agora eu estou com esses dois arquivos aqui, senhas2.txt, é o arquivo com os hashes que eu hipoteticamente roubei lá da empresa, certo? Vou tentar descobrir quais são as senhas de algum desses usuários aqui, né? E aí é aquele dicionário, aquele mesmo dicionário que eu tinha antes aqui, tá? Da língua portuguesa. Então eu vou repetir o mesmo comando, tá? Que eu tinha feito antes aqui.
Vou fazer um ataque de dicionário, dessa vez, ao invés do arquivo senhas1, é senhas2.txt. E o arquivo de dicionário é esse aqui. Então, 2, 3 e... Vamos lá, já terminou já. Terminou e não achou nenhuma senha. Então, eu já sei que nenhuma dessas senhas aqui estão no meu dicionário. Então, eu vou ter que fazer um ataque mais complicado agora. Ok? Eu vou fazer aqui um ataque chamado ataque de força bruta. No ataque de força bruta, eu calculo o hash de uma letra, desde a letra A, B, C, D, E e por aí vai, e comparo com algum desses daqui, para ver se a senha é alguma dessas letras. Acabou uma letra, vou testar todas as combinações possíveis de duas letras, desde o AA até o ZZ, ok? Para ver se é alguma dessas daqui. Acabou todas as combinações de duas letras, né, de dois caracteres, vou testar de três letras, desde o AAA até o ZZZ, e por aí vai. Depois de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, todas as combinações possíveis do alfabeto, incluindo aí as letras e os números. Se eu quisesse, eu poderia incluir sinais aqui também, mas vou deixar de fora por enquanto, tá? Só para mostrar para vocês como é que funciona. Bom, então aqui eu não vou mais usar o dicionário, não é mais um ataque de dicionário e não é mais aqui. Não é ataque de dicionário, então não é mais tipo 0, é o ataque tipo 3, que é o ataque de força bruta. Vamos ver quanto tempo eu consigo para descobrir essas senhas. Já testou 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, já foi. 6, opa, já achou a primeira aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Testando todas as combinações possíveis de 6 caracteres, o que acontece? Já achei aqui a blusa não, a senha de uma das pessoas aqui. É o número 7, seguido da palavra blusa, certo? Então, gente, foi muito fácil. Foi, assim, questão de poucos segundos já achei a senha do primeiro usuário aqui, tá? Por quê? Porque é uma senha muito curta, tá? Ele está testando agora, deixa eu dar um status aqui, está testando agora as senhas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres, tá? Então, pessoal, quanto menor a senha, muito mais rápido eu consigo quebrar ela num ataque de força bruta, tá vendo? Essa pessoa que usou uma senha muito curta foi a primeira a ser quebrada, tá? E, deixa eu ver aqui, status aqui, ele está testando agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está testando todas as combinações possíveis das senhas de 8 caracteres. E se eu deixasse rodando aqui, em menos de 24 minutos já seria mais uma aqui, tá? Já localizaria mais uma senha de usuário, porque eu sei que tem um usuário aqui que usou 8 caracteres como senha, tá? Então, pessoal, a primeira senha quebrada em poucos segundos. A segunda senha, que usa somente 8 caracteres, vai ser quebrada em menos de 24 minutos, tá? É só eu deixar rodando aqui. Eu vou parar aqui para não deixar o vídeo processando aqui, para o vídeo não ficar muito chato, né? Porque vai demorar mais um pouquinho, está em 1, deixa eu ver aqui, está em menos de 5%. Vai demorar um pouquinho ainda. Vai demorar o total desses 24 segundos aqui para testar todas as combinações possíveis de 8 caracteres, tá? Então, vocês viram aí, quanto menor a senha, mais rápido ela pode ser quebrada. Então percebemos que não adianta muito a gente adicionar uma expressão na senha antes de calcular o hash, se a expressão resultante for muito curta, com poucos caracteres, pois na hipótese dessa tabela ser roubada, um ataque de força bruta pode facilmente revelar cada uma das senhas, se elas forem curtas o suficiente. E a solução foi fazer com que os sistemas exigissem senhas maiores, além de complexas, e também, ao invés de adicionar uma expressão com poucos dígitos numéricos, como o código, por exemplo, a solução foi adicionar um valor maior, aleatório e mais complexo à senha digitada, que ficou conhecido como SALT. Dessa forma, o hash calculado seria formado pela identificação única do usuário, que nesse caso é o campo código, depois o SALT e depois a senha. A desvantagem é que no caso de vazamento dessa tabela, o SALT também seria exposto e
Guardar o salt em outra tabela, diferente dessa tabela dos usuários, também é uma técnica conhecida, que dificulta um pouquinho, mas não muito, já que a outra tabela também pode vazar. Então, pessoal, a dica é usarem senhas longas além de complexas, pois vocês não sabem se o sistema ou o site em que você está se cadastrando está usando essas técnicas, ok? Todos os exemplos de hash que eu usei aqui foram baseados no método MD5, mas com o passar do tempo, algoritmos mais eficientes de hash foram sendo criados. E de acordo com uma pesquisa muito breve que eu fiz, o algoritmo Argon 2 parece ser o mais seguro hoje em dia, pois ele trabalha de uma forma mais complexa, com vários parâmetros e que dificulta até mesmo o ataque de força bruta. Outra solução muito adotada também e considerada bastante segura é não armazenar senha. Nesse método de autenticação, o sistema pede somente o endereço de e-mail e então pergunta para uma dessas grandes empresas de tecnologia se aquele e-mail informado está realmente logado naquele navegador naquele momento. A empresa verifica se o e-mail está mesmo, tem uma seção aberta dele naquele navegador naquele momento e se tiver, devolve uma resposta positiva para o sistema que você está fazendo login. Essas empresas já gastaram milhões de dólares com segurança da informação para armazenar de maneira correta e segura as credenciais de usuário. O ponto negativo é que uma vez ou outra acontece sim vazamento de senha, mesmo dessas grandes empresas de tecnologia. Então, pessoal, está explicado por que os sites e sistemas estão exigindo senhas cada vez mais complexas, cada vez mais longas. E eu vou passar aqui algumas recomendações. Algumas práticas ruins são datas ou senhas formadas só por números, são as mais fáceis e rápidas de se quebrar. Senhas pequenas, senhas que têm sequências como ABC, 1, 2, 3 ou 4, 5, 6, por aí vai. Senhas baseadas em dicionário, e aí eu quero dizer palavras em qualquer idioma, nomes de time, de cores, de personagens de onde quer que sejam, títulos de filmes, livros, etc. Senhas que aparecem em filmes e livros. Tudo isso é senha de dicionário, senha baseada em dicionário, tá? Outra prática ruim, usar a mesma senha em mais de um sistema, porque isso abre uma brecha para um ataque chamado ataque de spray. Nesse tipo de ataque, quando uma senha é descoberta, quando uma senha é revelada, um hacker pode ficar tentando logar com esse usuário e com essa senha em diversos sites e por aí vai. E se você usar a mesma senha para acessar vários sites, a sua conta já era. Algumas práticas boas. Senhas longas de pelo menos 12 caracteres, seria interessante frases ao invés de palavras. Senhas complexas com maiúsculos, minúsculos, símbolos e números. Fugir dos padrões. Se uma senha é formada por 3 ou 4 palavras, por exemplo, coloca símbolos e números no meio das palavras e não entre elas. Fuja dos padrões, ok? E é isso, pessoal. É chato, é muito chato ficar guardando senha enorme, ficar bolando senhas complexas, enormes, ficar memorizando ou escrevendo ou armazenando de qualquer forma que seja, mas é cada vez mais necessário hoje em dia, certo? E eu quis contar um pouquinho também de como foi a história dentro da área de desenvolvimento de sistemas, né? Dentro da área de desenvolvimento de software, como é que foi a história aí dessas questões de, não tanto de autenticação, mas de armazenamento mesmo de senha, tá? O próprio procedimento de autenticação tem outros detalhes aí que de repente fica para algum outro vídeo, alguma outra coisa. Mas eu quis falar mais sobre como foi sendo o desenvolvimento dessas técnicas de armazenamento de senhas nos sistemas aí desde os anos 80, pelo menos a parte que eu vivenciei. Pode ter sido um pouco diferente daquilo que você viu, tá? Eu estou falando de acordo com a minha história, daquilo que eu presenciei, tá bem? E lembrando também que eu não sou profissional da área de segurança da informação ou cibersegurança, tá? Eu, como profissional da área de desenvolvimento de software, eu tenho a obrigação de me aproximar desse assunto e entender melhor algumas coisas.
Mas se você é profissional da área de segurança da informação, viu que eu falei alguma besteira, alguma coisa errada, por favor, faça a gentileza de me corrigir com algum comentário ou me procurando de alguma outra forma. Mas o que eu coloquei ali é aquilo que está dentro do meu conhecimento, dentro da área de desenvolvimento de software e dentro do meu super limitado conhecimento da área de segurança da informação, ok? Então, é isso, gente. No mais, espero que tenham gostado.